internado desde o dia 7 de setembro, receberá alta hoje, no período da tarde, após a realização das sessões de fisioterapia. O presidente continuará a sua recuperação em domicílio, devendo seguir as orientações médicas relacionadas à dieta e atividade física, sob supervisão conjunta da equipe médica do Dr. Macedo, aqui do Hospital Vila Nova, e da equipe da Presidência da República. Duas dúvidas. A nota fala que ele vai ficar em domicílio. Eu queria saber se ele já volta hoje mesmo para Brasília. E em relação à viagem para Nova York, se a viagem fosse feita, por exemplo, amanhã, ele já estaria liberado para essa viagem internacional também. Então vamos, em complemento ao boletim, eu gostaria de vos informar que nós vamos estender o período de interinidade do vice-presidente, general Mourão, por mais 2 dias. Ou seja, amanhã e depois de amanhã, a presidência da República em exercício estará sob o condão do general Mourão. Então, é uma orientação médica acolhida pelo senhor presidente na plenitude. Razão pela qual, então, ele permanece ausente das decisões diretamente envolvidas com o Poder Executivo. Nova York se mantém e há um adiamento da partida do dia 22 para o dia 23. Então nós vamos decolar agora, pelo novo planejamento, no dia 23, com retorno na mesma data. Ou seja, o presidente colocando-se sob as orientações da equipe médica para manter-se capacitado a exercer na plenitude o Poder Executivo e representar o Estado brasileiro fora, mas ao mesmo tempo entendendo as necessidades de adequar-se a eventuais limitações. Quando ele fizer esse tratamento, a fisioterapia e a alimentação permanecem. Isso vai se perdurar, o Dr. Macedo falou por quanto tempo? Se, por exemplo, para Nova York, no dia 23, ele também tem que manter os exercícios no hotel onde ele vai estar, a alimentação, enfim, continuar um pouco o que ele já começou a fazer aqui no hospital. Sim, o doutor Macedo haverá de promover as orientações para a equipe médica da presidência, incluindo aquelas que deverão ser atendidas lá em Nova York. Nós temos uma equipe médica de alta qualificação e que estará naturalmente à disposição do presidente para isso. Eu gostaria de saber se o senhor poderia dar um quadro clínico que dê conta da situação que possibilitou essa alta, e uma segunda pergunta é se esse desejo foi um desejo externado pelo presidente Bolsonaro de voltar a Brasília o mais rápido possível. Ele veio com a melhora progressiva, foi aceitando alimentação oral, a alimentação parenteral foi retirada, portanto, foi a evolução que se esperava mesmo que tivesse para o tipo de cirurgia. E os cuidados devem se manter, como todos sabem, quando tem alta, os cuidados de alimentação, de fisioterapia devem permanecer quando ele sair do hospital. E assim vai acontecer. Uma pessoa que passa cerca de 8, 9 dias no hospital tem desejo natural de retornar à sua casa para o convívio dos seus familiares mais próximos, e é o desejo naturalmente do senhor presidente da República. Mas é necessário ratificar que o presidente tem se quedado adstrito às orientações médicas, com muito vigor, razão pela qual ele se encontra tão bem. Gostaria de perguntar se a viagem à Ásia, em outubro, que estava prevista para Japão, China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita, está mantida, e se a ideia é que essa viagem seja realizada nos últimos 10 dias de outubro. Há uma previsão, eu não tenho exatamente aqui como te afiançar a data exata da nossa partida, mas sim são esses países num périplo onde nós vamos iniciar pelo Japão, depois vamos seguindo em direção aqui a oeste, China e os países do Oriente Médio. Então é uma viagem longa de cerca de 10 dias. Então os países estão mantidos, só falta acertar então a data. Sim, não, a data está mantida. Eu não quero te adiantar, poderia incorrer no erro de errá-la aqui, mas a data é final de outubro. Eu queria entender um pouco como é que vai ser essa dinâmica da viagem do presidente, já que ele iria e voltaria no mesmo dia, isso? Você está falando Nova York? Isso, para Nova York. Como se configuraria isso? Nós vamos no dia 23,
Estávamos previsto inicialmente para o dia 22, agora nós vamos no dia 23. Dia 23 nós chegamos a Nova York, ele tem eventos privados, vai ao hotel, tem eventos privados. No dia 24, ele tem um encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, o Guterres, depois fará o seu discurso, a sua locução na Assembleia Geral das Nações Unidas, e depois nós nos deslocaremos, a confirmar-se, para o Texas, onde nós vamos ter uma reunião com industriais, com empresários, alguns deles inclusive oficiais generais das Forças Armadas Americanas, e do Texas retornamos ao Brasil. Então 23 chegando, 25 retornando. Então nós encurtamos de um dia a estada lá nos Estados Unidos. Esse encurtamento foi por recomendação médica? Sim, também? Sim, naturalmente o presidente entendeu que ele não deve expor-se nesse momento a viagens um tanto quanto cansativas, embora reconheça a importância dessa viagem para a configuração perante o mundo, da soberania do Brasil, da importância que nós atribuímos à Amazônia e tantos outros temas que vicejam e que equivocadamente são comprados, são compartilhados, em particular pela imprensa estrangeira. Qual que está a dieta hoje do presidente e qual que vai ser o prosseguimento disso? Vai permanecer com dieta cremosa, sem necessidade de alimentação parenteral. E a evolução da dieta vai ser dada conforme ele vai se recuperando em domicílio. A cremosa é uma questão mesmo médica, seria sopas ainda? Ele ainda não passou para alimentos mais sólidos? Pastosa mesmo? Não, é só cremosa mesmo. A seguinte seria pastosa, né? Ele ainda vai permanecer com a cremosa. O detalhamento de hoje, como é que deve ser essa alta, como é que a equipe está se preparando para isso, em que horário isso deve acontecer também? O horário nós não podemos adiantar para vocês, naturalmente vocês entendem por quê. Ele vai realizar uma fisioterapia no período da tarde, está disposto, está conversando. O doutor Macedo e a equipe ainda terá contato com ele. A dinâmica é a dinâmica normal de viagem, com segurança, comboio, vamos à base aérea, de lá ele deslocar-se-á para Brasília. General, o senhor tinha falado da possibilidade da equipe médica se deslocar para Brasília para um retorno daqui a 3, 4 dias. Isso já está agendado? A previsão inicial é da equipe deslocar-se para Brasília na sexta-feira. E a ideia é de que o atendimento ao senhor presidente seja feito na unidade da Redditor de Brasília. Isso nós vamos ajustar com a equipe médica. Então as condições são semelhantes a este hospital e o presidente também estará já na ocasião com uma mobilidade maior, mais facilitada, a equipe então com toda fidalguia deslocar-se lá para Brasília para fazer esta visita médica anterior à viagem. General, voltando um pouquinho à Assembleia da ONU, então depois do discurso os senhores partem para o Texas, é isso? Sim, há uma previsão de decolagem para o Texas no dia 25. No dia 25? Dia 25. E no próprio do Texas retornamos ao Brasil. A interinidade do vice-presidente Hamilton Mourão, que foi adiada por mais 2 dias. Sim. O senhor falou que foi por uma orientação médica. Exatamente qual foi essa orientação? E permitir ao senhor presidente um descanso ainda maior para uma recuperação mais rápida, recuperação esta que irá reverter de forma positiva nas ações que ele haverá de desencadear em Nova York particularmente. Perguntar se o senhor tem mais detalhes, pode informar quais são os objetivos da visita ao Texas, né? É um encontro com um grupo de empresários, empresários ligados ao ramo das atividades militares, e o que eu gostaria de destacar deste grupo de empresários é que alguns deles são oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos que estão em situação de retiro e que, não obstante essa situação de retiro, têm os interesses vocacionados para essas indústrias que são muito específicas. Mas poderia adiantar se o presidente, nesse período aqui no hospital, ou se a equipe em Brasília já tem se adiantado na elaboração do discurso para a abertura da Assembleia? O discurso está sendo promovido a várias mãos e o senhor presidente da República tem já entendido ou sinalizado quais são as ideias forças, quais são os tópicos frasais que devem ser abordados, mas efetivamente o discurso só estará encerrado um pouco mais adiante, quando então o senhor presidente, junto com a sua equipe de assessoramento, debruçar-se-á sobre ele e definirá a finalização. Eu quero agradecer em meu nome, em nome da equipe do porta-voz, em nome da equipe da Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República, na pessoa do Fábio,
toda a fidalguia com a qual vocês dedicaram o trabalho profissional para com o nosso trabalho aqui, o trabalho da equipe da presidência, o trabalho da equipe do Hospital DOR, do Vila Nova, e nos colocarmos à disposição de vocês, eventualmente em futuras atividades, esperamos que não no hospital, claramente. Paz e bem.